Nada é do nada. Parece meio paradoxal. Como assim? Nada é do nada. Quer dizer que as coisas não acontecem como se fosse uma mágica. Ou, muito menos, as coisas não acontecem como se fossem acidentes. Tudo é parte de um processo que te leva exatamente onde você precisa chegar. Dito isso, de que nada é do nada, entenda. O seu desejo, o seu objetivo, a sua riqueza, que é o que está escrito aqui embaixo, a sua riqueza, ela não vai vir como um acidente, nem tampouco ela vai vir do nada. E o que causa muita, mas muita confusão quando o assunto é riqueza, quando o assunto é dinheiro, a gente pensa assim, bom, se eu ganhar na loteria, resolvido todos os meus problemas. Da noite pro dia, eu acordo melhor. Eu durmo pobre e aí eu descubro que eu ganhei na loteria, eu acordo milionária e pronto, a minha vida muda completamente. Sim e não. O seu saldo bancário muda completamente, mas a sua realidade não muda. Por quê? A mentalidade não mudou. Nada acontece do nada, nada é por acaso. E quando eu tenho um número de pessoas, como é o caso aqui, e tem sido um grande sucesso, muita gente nova chegando, muita gente querendo aprender, e eu percebo que existe muita necessidade de conteúdo, muita necessidade de informação com qualidade, que é o que nós fazemos aqui. Quando eu recebo pessoas novas, uma das perguntas que eu tenho com frequência é assim, Tia Lu, eu estou chegando agora, vou contar aqui para vocês, o que eu vejo pelos bastidores. Estou chegando agora no seu conteúdo, assisti algumas lives, isso é ótimo, e você diz que basta um pensamento para manifestar. Só que eu percebo que precisa seguir em frente, que precisa dar uma sequência, que tem que fazer toda uma trajetória. Como que é um pensamento e ao mesmo tempo é uma trajetória? Onde é que essas coisas se encontram? Porque precisa ter uma esquina ali para se encontrarem naquela esquina. Simples, bem simples. Quando o assunto é dinheiro, principalmente quando o assunto é dinheiro, a grande maioria das pessoas tem uma resistência, tem uma dificuldade. Por quê? Porque eles olham para o fator dinheiro e identificam que aquilo é difícil. Essa é a primeira resistência. Identificam que há uma dificuldade. Portanto, elas acabam criando um obstáculo. Só que pensar em riqueza, pensar em dinheiro por si só, não exclui o fato de que se eu estou dando a atenção para os boletos, por exemplo, aqui são só alguns exemplos para você entender em qual deles você se identifica. Se eu estou dando atenção para os boletos, se eu estou dando atenção para a falta, se eu estou dando atenção para a escassez, nesse caso, o que eu estou mantendo? Eu estou mantendo a falta, a escassez e os boletos. Ontem, nada é por acaso, olha só, vou contar uma história aqui para vocês terem uma ideia. Ontem eu conversando com uma aluna minha, e ela disse assim, Lu, eu preciso muito alugar o meu apartamento, alugar a minha casa, sair da casa dos meus pais, porque eu não aguento mais conviver com eles. Ainda mais nesse momento de pandemia, que a maioria das pessoas se obriga a ficar mais tempo em casa e convivendo com os familiares. Isso é muito desgastante. E ela me contava essa experiência, dizendo que tudo estava dando errado quando era para fechar o negócio. Tudo dava certo até o momento de assinar o contrato. Sentava para assinar o contrato, dava algum contratempo. Ela perguntou assim para mim, Lu, o que eu estou fazendo de errado? E eu disse, simples, você está mantendo a estabilidade errada do desejo. Aí eu disse para ela, o que mais você quer? O que é que você quer? Ou seja, o desejo, né? A parte principal. O cenário tem que ser em cima do desejo. O que é que você quer? Ela disse, eu quero sair da casa da minha mãe. Eu disse, não é isso que você quer. Você não quer sair da casa dos seus pais. Não é esse o problema. Não é a sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão. Você não quer sair disso. Você quer ir para sua casa. Qual é o resultado de sair da casa dos pais? Ir para minha casa. Esse é o desejo. Onde é que eu tenho que colocar foco? Na minha casa. Quando o assunto é dinheiro, o que é que você quer? Ah, eu quero pagar as contas? Não. Você quer mais dinheiro. Mais dinheiro quanto? 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão? Defina o valor. É diferente de você estabilizar a dívida, a despesa. Lu, mas eu quero mais dinheiro para pagar as dívidas. Digamos que, talvez, num exemplo, você tenha muitas dívidas para pagar com credores, com banco, etc. Não importa. Ainda assim, o objetivo é ter mais dinheiro sobrando. Não só mais dinheiro entrando, porque mais dinheiro entrando significa que está entrando, mas está sobrando. Consegue resolver o problema? Aí é que você precisa analisar. Portanto, este pensamento isolado, ele não estabiliza o seu desejo. Ele colapsa. Óbvio que um pensamento colapsa o seu desejo. Um pensamento. Pensei em 1 milhão. Olha aqui o cenário, entenda comigo. Pensei em 1 milhão. É suficiente para atrair? Sim, esse 1 milhão vai vir para você. Agora, quando? Quando vai vir? Quanto tempo vai levar? Que prazo? Será rápido? Será fácil? Isso aí não tem como
você entender, nem muito menos como controlar. Mas tem um pulo do gato, que é o que eu ensino para os alunos. Que provavelmente, se você já é aluno, já sabe disso. O pulo é estabilizar esse 1 milhão. De que maneira? Um pensamento colapsa a função de onda. Já quer dizer que pensar, olhar para esse desejo, sim, eu colapso. Quer um exemplo? Eu gosto de dar esses exemplos porque fica bem prático para vocês entenderem. Eu me criei pensando que eu seria da comunicação, rádio, TV, jornalismo e tudo mais, porque eu comecei no rádio. E a minha ideia, quando eu tinha ali 14 para 15 anos, é que, em primeiro lugar, eu não iria casar. Olha como é, estou contando a minha real aqui, que só quem sabe disso é meu filho e meu marido, agora vocês estão sabendo. Eu pensava com 14 para 15 anos que eu não iria casar, que eu ia ter um filho independente, queria ter um filho independente, que eu iria morar em Porto Alegre, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, que eu iria trabalhar na Rádio TV Gaúcha. O que é Rádio TV Gaúcha lá? Era só reportagem. Não tem música, não tem entretenimento, não, era só reportagem 24 horas. Esse era o meu sonho. Depois de um tempo, eu fui entendendo que esse não era o meu desejo. Que o meu desejo nem era mais continuar em rádio, porque eu via exemplos de grandes locutores da minha época que eles não tinham nada na vida deles. Estou contando agora a minha visão para você se encaixar na sua e explicar aqui o que é estabilidade. Enquanto eu olhava esse sonho de ir para Porto Alegre, eu estava mantendo esta estabilidade do desejo. Quanto mais eu colocava foco nesse objetivo, mais próxima eu ficava. Chegou a um ponto, quando eu tinha 15 anos, só para vocês entenderem, na época, não sei se vocês se lembram, mas lá no Rio Grande do Sul é muito comum lavouras de soja, de trigo. E na época, eles estavam desenvolvendo a soja transgênica. Eu era dessa época, eu tive dentro da Embrapa, que era uma das empresas de laboratório que estava pesquisando, e eu mergulhei de cabeça em seminários, em todos os trabalhos da Embrapa, de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, com um dos grandes nomes da Embrapa. Esta pessoa, na época, eu tinha 15 anos, esta pessoa me convidou para ir para a rádio de Brasília. E eu não fui, óbvio, porque meus pais não deixaram. Tudo bem. Não era para eu ir. Mas, ou seja, isso é indício do quê? Isso é sinal de quê? Eu estava mantendo a estabilidade do meu desejo. Qual era o meu desejo? Trabalhar no meio de comunicação, de rádio ou jornal. E era no ramo jornalístico que eu queria, porque eu fazia essas pesquisas, eu fazia esse acompanhamento na época do transgênico, eu sabia de tudo que você me perguntasse sobre transgênico eu sabia, porque eu estava ali no meio dos granjeiros, no meio dos caras de laboratório, e eu estava por dentro de tudo. E quando isso aconteceu, que veio essa oportunidade, que até eu me lembro que foi meu pai que falou, de jeito nenhum, você não vai, óbvio, eu era menor de idade. Aquilo foi como se jogasse água no fogo, eu murchei, não quis mais saber. Depois daquilo, eu comecei a entender que era muito cedo, óbvio, e que eu precisaria, no mínimo, a maioridade. Imagina, eu tinha 15 para 16 anos na época, era muito temprano ainda, e eu não teria essa condição de sair dali. Por outro lado, enquanto eu mantinha essa estabilidade, enquanto eu mantinha essa consciência, este desejo, as oportunidades iam vindo. Imagina, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, trabalhava numa emissora AM, que pegava ali, 20 quilômetros já saía do ar. Então era muito pequeno e ainda assim eu tinha oportunidades para trabalhar no outro lado do mundo praticamente para mim, porque do Rio Grande do Sul, do interior para Brasília, na época não existia isso que existe hoje, que é a internet. Eu não tinha nada disso e essa pessoa me convidou. Eram as oportunidades acontecendo. Por quê? Porque eu estava estabilizando o desejo. Quando eu comecei a mudar de ideia e comecei a olhar para o departamento comercial da emissora, que foi meu primeiro contato com a área de vendas, porque eu via assim, eu via os meus mentores, né, lá da emissora, que tinham 40 e poucos anos, e eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Eles tinham uma casinha própria, eles andavam basicamente a pé, tinha um carrinho ali. Eles não construíam um legado. E eu pensei, bom, eu não quero isso pra mim, eu não quero viver o resto da minha vida atrás de um microfone pra chegar na idade deles e não ter nada. E eles começaram a ficar doentes, né, dependia do sistema de saúde. Eu pensei, não quero isso pra mim, eu posso muito mais. Naquele momento em que eu identifiquei eu posso muito mais, começaram a aparecer oportunidades como o departamento de vendas. E eu saí do jornalismo e fui pra vendas. Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque eu comecei a ganhar mais. Na época eu ganhava muito bem. Porque eu morava com os pais, eu não tinha despesa nenhuma, eu ganhava muito bem, ainda mais pra idade, né? Com 15 para 16 anos já ganhando o que eu ganhava, e eu fazia três horários. Eu fazia jornalismo, mais um horário de programa de rádio ao meio-dia e um programa aos sábados. Toda essa renda era limpa pra mim. Imagina, isso era assim, E eu estava recém, primeiro ano, segundo grau. Pense, gente, isso era uma oportunidade incrível. Quando eu tirei isso da mente e comecei a olhar pro outro lado, que era o departamento comercial, estas oportunidades de jornalismo pararam de existir.
Não acontecia mais, as pessoas não vinham mais para me convidar, as pessoas não vinham mais com esse tipo de ideia. Por que eu estou te contando isso? Estabilidade do desejo. Estou te contando essa história e te mostrando como é que isso aconteceu para mim e como é que isso pode ter acontecido ou estar acontecendo nesse momento para você. Estabilidade do desejo quer dizer, quanto mais eu penso, quanto mais atenção, não é ansiedade, é diferente. Quanto mais atenção eu dou, quanto mais foco eu dou para o meu desejo, mais eu mantenho ele estável, ele não se desfaz como fumaça, ele não se dissolve, e quanto mais estabilidade eu dou para esse desejo, mais ele se aproxima de mim e eu me aproximo dele. Percebe que é um trabalho em conjunto. O desejo se aproxima de mim por atração, eletromagnetismo, e eu me aproximo dele, como um ímã. O ímã, ele não só atrai, ele também é atraído para. Então, o movimento é o mesmo e na mesma direção e na mesma proporção. Ah, mas se eu só pensar eu não colapso? Colapsa. Mas para dar mais rapidez, eficácia e principalmente um controle, porque você precisa... É importante que você tenha um controle sobre as coisas, né? Um controle sobre a tua vida, um controle sobre o que acontece. Esse controle é feito através desta estabilidade do desejo. Voltando umas casinhas aqui. Voltando rapidinho para você entender. Lu, ficou confuso. A maioria das pessoas diz isso, ficou confuso. Não entendi muito bem. E agora? Como é que funciona? Eu penso ou eu mantenho estabilidade? É a mesma coisa. Ao pensar no seu desejo, sem ansiedade, sem se perguntar como, sem se perguntar quando, sem se duvidar, você já está fazendo a sua parte para manter esse desejo estável. E, enquanto ele estiver estável, ele vai vir para você e você vai ir para ele. Como assim eu vou ir para ele? Pessoas, oportunidades, eventos, indicações, circunstâncias acontecem e acontecerão ao seu redor enquanto você estiver em contato com esse desejo.